TV Interação, canal 17. Jornal de Ananindeua, 32 anos. Oferece entrevistas, shows, sociedade, política, cultura e mobilidade urbana. Está no ar, programa Espaço Aberto, com Juscelino Ramos. Olá, estamos começando o nosso programa Espaço Aberto aqui pelo seu canal 17 TV Interação, programa onde nós nos encontramos todos os sábados, sempre de 11 ao meio-dia, e nos reencontramos na reprise na segunda-feira de 12 às 13 horas. O nosso muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Nós estamos começando e o nosso programa de hoje tem novidades, tem algumas informações, algumas matérias importantes que você não pode perder. Então aguarde um instante só que eu já volto. Meu nome é Daniela Cardoso, sou consultora de vendas do Plano São Camilo, há 90 anos no Brasil e agora em Ananindeua, para cuidar da sua saúde. Faça uma visita, faça seu orçamento com a gente. Temos uma rede credenciada ao seu dispor para cuidar bem de você. Temos em Ananindeua o Hospital Anita Gerosa, temos Divina Providência em Marituba, Belém o Hospital Amazônia, Beneficente Portuguesa, Clínica dos Acidentados, que é o Maradei, uma clínica especializada em crianças, que é a Mamahai, Laboratórios Seile e outros. Venha conferir conosco. Confirme nosso endereço: Rodovia BR-316, quilômetro 9, Ananindeua Centro, ao lado do Hospital Anita Gerosa. Telefones para contato: 981 24 5500 e 3255 1246. Há mais de 90 anos, cuidando da sua saúde. A entidade São Camilo chegou ao Brasil em 1922. E hoje os camilianos estão presentes em quase todos os estados. Por meio de suas entidades, desenvolve e mantém atividades hospitalares, sociais, pastorais e educacionais em todo o território nacional. O Plano de Saúde São Camilo está presente em diversos estados brasileiros, atendendo com uma ampla e moderna infraestrutura e profissionais capacitados. Ok, já estamos de volta com o nosso programa Espaço Aberto, um programa do Jornal de Ananindeua. Programa que vai ao ar todo sábado de 11 ao meio-dia e na segunda-feira nós sempre nos encontramos das 12 às 13 horas. E a nossa equipe de reportagem andando no município de Ananindeua fez uma matéria muito interessante onde revela a grande importância da prática do esporte, do lazer, e para isso, logicamente, que há necessidade de se ter espaço. E nós temos no município de Ananindeua muitas praças que foram preparadas para isso. E falando em praças, foi na primeira gestão do prefeito Manuel Pioneiro, onde nós fizemos, na verdade, a equipe fez uma matéria, uma reportagem com algumas pessoas que estavam ali se divertindo, praticando, logicamente, o esporte, o lazer, com as suas famílias. E lá a equipe do nosso programa esteve para fazer uma matéria, para conversar com os praticantes, não é isso? Do esporte, do lazer. Então nós vamos acompanhar essa matéria aí. Vamos lá.
Estamos aqui em um espaço público, uma praça, mais uma praça aqui na Cidade Nova, e nós vamos conversar com os estudantes sobre a necessidade de preservação dessas áreas, principalmente para os jovens estudantes que muitas vezes saem da escola e vêm até aqui como uma forma de lazer. E você vai observar também a necessidade que a comunidade tem para usufruir desse espaço. Estamos aqui na Cidade Nova 4, em mais uma praça que é utilizada por estudantes, por pessoas comuns. E nós vamos entrevistar alguns alunos que usufruem desse espaço. Eles vão falar um pouquinho sobre a necessidade de preservar essas praças. Igor, qual a tua opinião? Você usa frequentemente, você brinca nessa praça sempre? Sim, primeiramente, quando a gente sai da escola cedo, assim, a gente vem pra cá pra se divertir um pouco, porque tem um espaço aqui, aí a gente traz a bola, a gente fica se divertindo aqui. Aí essa praça também, à tarde, a gente usa pra a nossa aula de educação física. Essa praça aqui é muito útil pra gente é estudante. Essa é a importância, porque como a nossa escola é pública, a gente não tem espaço de educação física, a gente tem que ficar procurando esse aqui, a quadra mais próxima. Se tivesse uma quadra, a gente teria que ir lá pro complexo, andar muito, que já seria uma educação física que tinha nesse trabalho. Ok, agora vem pessoas de outros lugares. Como que a Cidade Nova tem muita escola, então todo mundo compartilha essa quadra aqui. Nem sempre a gente pode fazer aqui, a gente tem que fazer dentro da escola, num espaço pequeno e calorento, nos altos, é muito ruim. Qual a importância do esporte para os jovens e adolescentes? A importância do jovem, para mim, eu dou na minha opinião, é que eu procuro ter alguma ocupação também no meu dia a dia. Procurar depois da escola com meus amigos, não só evitando o smartphone também, os celulares, para também eu ter algum tipo de esforço físico e bom para a saúde. E isso se torna um tipo de diversão pra gente. Agora, no dia a dia, qual a diferença que faz você praticar o esporte? Ao invés de a gente ficar, como ele falou, no smartphone, celular ou até mesmo jogando videogame, a gente pode fazer isso por nós mesmos, tipo, evitar a ociosidade, as doenças, as próprias doenças mesmo, de depressão. Depressão ajuda muito em tudo. Qual a importância da prática do esportes para as meninas? Para as meninas, principalmente para as meninas, é muito bom, porque a menina leva em conta o corpo físico também. Então é bom para modelar, para tudo, já ajuda em tudo. Isso de uma forma divertida e interativa. É importante pelo seguinte, porque é uma diversão para o jovem. O jovem tem que ter um espaço de diversão, claro, entendeu? Porém, faltando algumas reparações. Porque, inclusive aqui, isso aqui tem uma associação formada. Inclusive, na outra gestão, eu era vice-presidente. Só que, mesmo sendo uma associação, a condição financeira é quase nada, tá certo? A gente depende mais do prefeito, porque quando eu me mudei para cá, não existia essa praça. Quem fez essa praça para nós foi o Manuel Pioneiro, na primeira gestão dele. Então, na primeira gestão, ele nos deu até uma atenção, nos deu um pouco de atenção, porque nós tínhamos o vigilante diurno e tínhamos o outro vigilante noturno. Tá muito bem. Quando ele saiu, entrou outro prefeito. Aí cortou tudo. Cortou vigilância. Abandonou aqui. A verdade é essa, abandonou. Hoje dá uma chuva assim, uns 30 minutos, uma chuva mais forte. Meu amigo, essa água
vai acima dessa calçada aí que você está vendo. Vai acima do meu pátio aqui. Depois que chove eu tenho que tirar o carro e vir com a vassoura, faltando só entrar aqui dentro da minha casa. Porque essa tubulação está tudo entupida. Ela vem até ali só. Dali para lá. Para cá não tem. Em relação a esses adolescentes que você está vendo aí, para mim, eles não perturbam em nada. Não tenho o que reclamar deles. Eles vêm aí, saem do colégio, vêm, brincam, mas não, a mim não perturba. Tá certo? Porque o que eu acho engraçado deles é o silêncio que eles fazem. Não tem bagunça. Se eu disser, olha, o jovem vem pra cá bagunçar e tal, não. Muito bem, já estamos de volta. Você pôde acompanhar, portanto, aí essa matéria interessante no município de Ananindeua. Olha, falando no município de Ananindeua, que tem logicamente uma história, nós vamos falar também de uma história muito importante, onde eu já fui, onde você certamente já foi, onde eu devo retornar lá, onde você deve também retornar e toda a equipe que está aqui deve ir lá também. E eu estou falando exatamente do Bosque Rodrigues Alves, exatamente, 133 anos, né? Eu acho que talvez seja mais ou menos a idade dos nossos diretores aqui, o Silé, né? 133 anos, foi exatamente em 1883, que foi exatamente inaugurado, não é isso? E abriga mais de 80 espécies da flora, da fauna, recebendo média 20 mil pessoas por mês. E dessas 20 mil pessoas, eu já estive por lá, toda a equipe aqui já esteve por lá também, e é certo que a gente convida você para conhecer. E nós fizemos, a nossa equipe fez uma reportagem muito interessante que nós vamos mostrar para você agora. Acompanhe só. A equipe do programa Maranhão Rural sai de São Luís com destino a Belém do Pará. E o objetivo é mostrar uma floresta de 150 mil metros quadrados em uma área retangular, instalada no meio da metrópole Amazônia Oriental. O Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, ou apenas Bosque Rodrigues Alves. Caminhamos por dentro do espaço que foi inaugurado em 1883 e abriga mais de 80 mil espécies da flora e da fauna amazônica, se tornando uma importante área de preservação ambiental brasileira, localizada na zona leste de Belém. O bosque funciona como uma espécie de zoológico e recebe em média 20 mil visitantes por mês, como turistas ou alunos de escolas municipais, que constantemente são levados por professores para conhecerem o ambiente natural da Amazônia. Aqui em Belém nós temos essa área, como vocês podem ver, riquíssima em vegetação, em cultura. Então é importantíssimo demais para as nossas crianças, para os nossos alunos, de virem visitar esse local. A gente vem aqui uma vez por ano, trazê-los para conhecer, e nós falamos para eles também, que eles são pequenos, mas eles já entendem da importância de conservar a nossa natureza, né, a nossa riqueza. A senhora, como monitora, recomendaria instituições de educação do Maranhão a trazer seus alunos para cá? Sem dúvida, porque olha só, como vocês podem ver, as crianças se divertem e aprendem, né? Aprendem a conservar o meio ambiente. Isso é importantíssimo para a criança nascer com essa consciência de que nós devemos preservar o nosso meio ambiente. E eu tão só morena, e eu tão só,
tomara que tu me venhas num canto de carimbó. O local possui ambientes de passeio naturais, por dentro do parque, com o charme da Amazônia. O Lago da Iara, que na lenda amazônica é uma bela moça que vive na água e atrai os homens para o fundo com seu canto, também ganhou espaço dentro do bosque. Conservando até hoje estruturas originais do período em que foi erguido, como monumento aos independentes municipais, a estátua aos legendários guardiões da floresta, o Mampinguari e a Curupira, o quiosque chinês, o chalé de ferro, a gruta de pedra-sabão e o portal monumental da entrada principal estão presentes até hoje no parque. A vegetação é curiosa e impressionante. Pode ser constituída da floresta original da época, uma área preservada desde o início do século XX, com plantas e árvores características da Amazônia. Girando como gira um carrossel. E eu tão só, morena, e eu tão só, tomara que tu me venhas. No bosque, predominam árvores como a caciquara, o cedro, a exemplo de outras árvores nativas que são preservadas dentro do bosque Rodrigues Alves. O paricá é mais uma que está dentro da área de preservação. Você observa essa parte da vegetação, que na verdade são raízes, conhecido como sapopema. Elas servem para dar sustentabilidade ao caule, que a exemplo desta árvore que já está aqui há mais de 50 anos, é muito utilizada pela população, principalmente ribeirinha, para fazer de mesa ou de tábua de lavar roupa. Os espécimes não foram plantados nesta área, e sim preservados, e serve hoje para se ter uma ideia de como era a floresta original na época em que o Jardim Botânico foi finalizado. O bosque tem no total 5.000 árvores, divididas em 50 famílias botânicas, 200 em gênero e 300 em espécimes, além de caminhos próprios para o turismo que cortam a floresta neste pequeno pedaço do coração da Amazônia. Então o Bosque Rodrigues Alves de Belém, que é o Jardim Botânico da Amazônia, ele teve a inspiração do Bosque de Bolonha, na França. Então naquela época, há mais de 100 anos atrás, eles tiveram esse cuidado de pegar essa inspiração francesa do Bosque de Bolonha, que é um bosque que fica no subúrbio da França, no sul da França, e resolveram implantar aqui no nosso Bosque Rodrigues Alves, no nosso bosque, o nosso Jardim Botânico da Amazônia. Então ele está numa rede internacional de jardim botânico, que é espalhada por esse mundo, e por estar nessa rede, cada rede dá informação para os seus turistas. Então, graças a Deus, nós somos da Amazônia, tudo que nós temos aqui de flora é nativa da região amazônica. E nós temos a felicidade de não só receber o público local, mas também a parte científica. O bosque veio, a criação do bosque veio daquela época do auge da borracha, Na época da borracha, da exploração da borracha. Nós temos seringueiros aqui, seringueiras centenárias, por sinal. Aliás, a seringueira é só uma das centenárias. Nós temos aqui por volta de 18, aproximadamente quase 20 espécies centenárias. Árvores que têm mais de 100 anos, 200 anos, 300, 400, árvores de até 800 anos de idade, ou seja, muito antes dos portugueses virem para cá, para a América, já existia essa vegetação aqui. E a nossa missão é proteger, cuidar para que ela tenha mais vida ainda. De sermos como linha e carretel, girando como gira um carrossel. E estamos em um dos ambientes mais importantes do Bosque Rodrigues Alves. Júnior, que parte é essa aqui dentro do bosque? Beleza, essa daqui é o nosso jardim sensorial da Amazônia. Eu acredito, como você falou, é uma das partes mais importantes que tem no bosque em função do cunho social. O jardim sensorial ele foi implementado para que as pessoas deficientes visuais tenham acesso às informações do bosque. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. É macaco, caco, macaco, 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 uau, macaco, uau.
Considerado pulmão verde da cidade, o bosque possui uma fauna e flora diversificada, como por exemplo, o peixe-boi, que você observa bem aqui ao lado. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver o carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar. Quero ver, ô menino, eu quero ver. A fauna é exclusivamente constituída por animais originários da floresta amazônica, tendo animais em cativeiro ou em semi-cativeiro, alguns poucos em liberdade. A fauna constitui de mamíferos, répteis e insetos, possui um viveiro de pássaros e abriga diversos animais em extinção. A gente trabalha aqui com... A gente tem em cativeiro animais que são do bioma amazônico. Aí o que a gente pode encontrar aqui é que tem um peixe-boi que tem aproximadamente 58 anos, e tem a nossa arara azul, que é a maior arara azul que existe no mundo, a espécie dela, né? Que o nome da espécie é Anodorrinco e acíntinos. E vem cá, para fazer a sexagem desses animais, no caso das aves, onde é que é feito? É aqui mesmo no bosque ou vocês encaminham para outro lugar no país? Tem empresas especializadas, né? Foi feito o levantamento de empresa, aí foi feita uma licitação, aí fizeram a sexagem dos animais, de papagaio também, é tudo regularizado pelo IBAMA. Animais silvestres, eles têm que ser regularizados pelo IBAMA. Quem puder vir, pode vir para Belém, conhecer o Bosque Rodrigues Alves. Também temos outros espaços também falando, nossos parceiros, que é o Mangal das Garças e o Museu Emílio Guilde. Aqui pode-se observar as araras, como o curioso Dudu, além dos macacos prego, que nos observam atenciosos, o murucututu, ou coruja do mato, jandaias verdadeiras, garças, os inumerosos jabutis, jacarés. O bosque conta ainda com várias espécies de peixe da Amazônia. O Bosque Rodrigues Alves é uma ótima alternativa de lazer e conhecimento sobre a Amazônia. E esta mistura de jardim botânico com zoológico está a apenas 750 quilômetros da capital maranhense, na zona leste de Belém do Pará. Muito bem, já estamos de volta. Legal essa matéria aí do Bosque Rodrigues Alves, nos seus 133 anos. Mas eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que está acompanhando o nosso programa, mandar um abraço para a nossa colega de trabalho, a Aliene Sanches, que está acompanhando o nosso programa também, para o seu esposo João Preto, o Vitor, o Hugo, toda a família acompanhando, portanto, o nosso programa, o programa Espaço Aberto aqui no seu canal 17 na TV Interação, tá bom? Nosso muito obrigado, então, para a audiência, mandando também uma boa tarde para um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, enfim, para a Anne Sanches também, que acompanha o nosso programa. Então, um abraço a todos vocês que acompanham o nosso programa. Nós vamos agora a um breve intervalo e eu volto já com uma matéria interessante. Aguarde um instante só. Meu nome é Daniela Cardoso, sou consultora de vendas do Plano São Camilo, há 90 anos no Brasil e agora em Ananindeua, para cuidar da sua saúde. Faça uma visita, faça seu orçamento com a gente. Temos uma rede credenciada ao seu dispor para cuidar bem de você. Temos em Ananindeua o Hospital Anita Gerosa, temos Divina Providência em Marituba, Belém o Hospital Amazônia, Beneficente Portuguesa, Clínica dos Acidentados, que é o Maradei, uma clínica especializada em crianças, que é a Mamahai, Laboratórios Seib e outros. Venha conferir conosco. Confirme nosso endereço. Rodovia BR-316, quilômetro 9, Ananindeua Centro, ao lado do Hospital Anita Gerosa. Telefones para contato: 981 24 5500 e 3255 1246.
Há mais de 90 anos, cuidando da sua saúde. A entidade São Camilo chegou ao Brasil em 1922. E hoje os camilianos estão presentes em quase todos os estados. Por meio de suas entidades, desenvolve e mantém atividades hospitalares, sociais, pastorais e educacionais em todo o território nacional. O Plano de Saúde São Camilo está presente em diversos estados brasileiros, atendendo com uma ampla e moderna infraestrutura e profissionais capacitados. Muito bem, já estamos de volta. Nós tivemos aí uma matéria realmente interessante antes e nós vamos entrar numa matéria interessante também. Mas eu quero falar antes do Jornal de Ananindeua, que é o programa Espaço Aberto, é um programa do Jornal de Ananindeua. Vamos mostrar, deixa eu mostrar aqui um pouco aqui o Jornal de Ananindeua, e se porventura você quiser ser um parceiro nosso, está convidado, tá bom? É só você ligar para os telefones que vão estar aí no seu rodapé, para que você faça contato, portanto, valeu aí, conosco, com a produção, e logo ser um parceiro para mostrar o seu produto, o seu serviço através não só do Jornal de Ananindeua, mas também através do nosso programa aqui no canal 17 TV Interação, programa Espaço Aberto. Mas muito bem, nós estamos no período eleitoral. Nós temos no município de Ananindeua, eu não sei quantos candidatos a vereadores. A grande questão é, será que todos os candidatos, e também você, sabem qual é o papel do vereador e também da Câmara Municipal? Qual é o papel? Então a Justiça Eleitoral, ela está orientando exatamente os candidatos a vereadores para que eles saibam qual é o papel dele no Parlamento Municipal, bem como o Parlamento. Então nós temos uma matéria que vai mostrar exatamente para você, principalmente você que é candidato, mas você que é cidadão, que é eleitor, que vai também votar. Olha, já estão ligando aí para saber, foi só a gente falar, já estão ligando para saber, e nós vamos exibir exatamente agora para que você possa acompanhar esse vídeo numa animação da Justiça Eleitoral. Acompanhe. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos.
A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Essa prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos. A mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à Lei Orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a Lei Orgânica do município.
Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e a aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao Executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Espaço Aberto. E você pode acompanhar, portanto, aí o papel do vereador, o papel do parlamentar, qual é, portanto, a atribuição dele, bem como do parlamento, da Câmara. Nós vamos agora para o Acorda Ananindeua. Eu quero chamar agora o meu amigo Alcino Júnior. E aí, Alcino, tudo tranquilo? É com você agora, vai lá. Opa, bom dia, meus amigos de Ananindeua, do programa Espaço Aberto, nós aqui do Espaço Acorda Ananindeua, falando da política, das notícias da nossa cidade. E obrigado, Juscelino, por essa bola que você está nos passando, para a gente passar aí as notícias da semana que estão acontecendo com essa ebulição política, né? Período eleitoral começou, as campanhas estão na rua, desde o dia 16 de agosto estão liberadas. E aí a gente já está vendo os blocos passando aí, os seus candidatos apresentando suas propostas de campanha. Mas antes de a gente comentar sobre a política de Ananindeua, eu gostaria de falar do melhor jornal de Ananindeua. O próprio nome já diz, Jornal de Ananindeua. Você quer estar bem informado, você quer saber o que está acontecendo em nossa cidade. Nós temos aqui várias colunas, a coluna do Erlon, a coluna do Acorda Ananindeua, tem as notícias muito bem elaboradas para que você fique muito bem informado em nosso município. Então, Jornal de Ananindeua, você sabe, é o jornal que vai informar muito bem os moradores da nossa cidade. E eu quero dizer o seguinte, saiu uma pesquisa aí da Paraná Pesquisa essa semana, e o quadro mudou, de acordo com a Paraná Pesquisas. O pioneiro, eu ainda não tenho esses dados aqui, semana que vem já comento melhor, mas dá para a gente dar uma analisada superficial sobre essa primeira pesquisa
que foi publicada durante esse período eleitoral, colocando o prefeito Manuel Pioneiro já em primeiro lugar, com uma pouca diferença ainda sobre o segundo lugar, que é o Jefferson Lima, candidato do PMDB, e em terceiro lugar o Coronel Nil. Hoje a Ananindeua tem 6 candidatos oficiais, e a gente polariza em 3, na realidade, né? Se houver a possibilidade de um segundo turno, a tendência dos 3 é seguir a oposição quanto ao atual prefeito. Então, de acordo com a Paraná Pesquisa, Pioneiro em primeiro, Jefferson Lima em segundo, Nil em terceiro. Aí vem seguindo o candidato do PCdoB, doutor Paulo, o Beto Andrade, do PSOL, e correndo por fora o Paulo Ronaldo, que é o candidato do PRTB, que também está na disputa. Então, hoje a Ananindeua possui 6 candidatos oficiais. Falar em ebulição, né? Ebulição política, a gente também pode citar aqui Brasília, né? Brasília, que já está nesse momento final do impeachment da presidenta ou presidente Dilma, como vocês queiram. Eu prefiro presidente porque eu sou admirador da língua portuguesa, como o Erlon na sua coluna, também sou admirador da língua portuguesa, eu prefiro presidente. Mas tem gente que chama presidenta e a gente obedece, né? Mas, na quinta-feira passada, a presidente Dilma, o Congresso iniciou toda a última questão do impeachment, ouvindo as testemunhas, as defesas, e na próxima segunda-feira, agora, a presidente Dilma vai estar presente no Congresso Nacional. Ela pessoalmente vai fazer a sua defesa, já que pretende tocar nos corações de alguns senadores que ainda estão em dúvidas, para tentar reverter o quadro quase certo de que vai ser afastada da presidência da República. É a segunda vez que ocorre esse tipo de situação, já que Collor de Mello foi o primeiro presidente do Brasil a sofrer o impeachment, apesar de haver renunciado, o processo já havia iniciado, e a presidente Dilma talvez também não escape dessa degola do Congresso Nacional, visto o nome dela já está muito desgastado, mesmo que volte à presidência, não será mais a mesma coisa, tanto é que ela se compromete a fazer um novo plebiscito, fazer uma nova eleição, já dizendo que não há mais condição dela ser presidente da República. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos, já que a tendência é que ela saia e o presidente Temer assuma a presidência de uma forma efetiva, deixando a interinidade. Marituba também está muito interessante, já que a gente viu um quadro ali de uma polarização em 2 nomes, que é do atual prefeito, Mário Filho, né? Atual prefeito Mário Filho, que já está na dianteira da pesquisa, correndo perto dele o Antônio Armando, o Antônio Armando Júnior, né? O filho do Antônio Armando, que tem como vice o irmão do deputado Eliel Faustino, Elivan Faustino, que já foi também prefeito de Marituba e que é o atual vice-prefeito, né? Então, Marituba polariza nesses 2 nomes e a partir da semana que vem deva sair alguma pesquisa, alguma novidade quanto a esse aspecto e a gente vai passando aqui no programa Espaço Aberto para você ficar muito bem informado. Também eu gostaria de comentar sobre o nível, né? O nível das campanhas políticas, principalmente aqui em Ananindeua, o que é lamentável a gente vê dentro das redes sociais candidatos, pessoas até próprios usuários das redes sociais, atacarem gratuitamente as pessoas dentro do Facebook, por exemplo, no Instagram, falando mal dos políticos. A classe política já está muito mal vista, mas simplesmente falar mal de político não vai resolver os problemas sociais e econômicos da nossa cidade e da nossa nação. Eu acho que o povo está um pouco cansado desse tipo de campanha. O que a gente tem que fazer é fazer com que os políticos mostrem suas propostas, mostrem a que veio, tragam soluções para os problemas sociais, que isso é mais importante. Atacar a OAB, chamando de boca de osso, de pinoqueiro, e até coisas piores que eu não posso falar aqui, não acrescenta nada ao debate, né? Inclusive, deputado federal participando desse tipo de jogada, desse tipo de politicalha, vamos assim dizer, o que entristece bastante a nós que somos admiradores da verdadeira política, da política
do grupo, né, da política da solução, a gente lamenta realmente que esse tipo de política, de nível político em campanhas, baixe um nível de uma forma que se torne até uma política de interior, já que Ananindeua é considerada a terceira maior cidade do estado do Pará. Então, a Ananindeua ela tem que estar num nível bem maior do que isso, mais amplo, já que os problemas de Ananindeua, principalmente de infraestrutura, os problemas sociais, econômicos, de moradia, são muito graves para a gente perder tempo com esse tipo de discussão boba, até, né, sem apresentar soluções para os problemas. Então, a gente pede aqui, nós da equipe, nós do movimento Acorda Ananindeua, a gente pede uma ética para você que é candidato, não caia nesse tipo de jogada, mostre a sua proposta, mostre que veio, entre nas redes sociais e faça o debate em alto nível. Porque é lamentável, realmente, que a gente veja ainda, no século XXI, no ano de 2016, esse tipo de campanha política existente, né? Infelizmente, o ser humano é complicado, mas vamos ver aí o nível dos vereadores que serão reeleitos. Na minha concepção, eu acho que deve haver uma renovação de 50% dentro do quadro de Ananindeua. E já que a gente está falando de Ananindeua, de Marituba, por que não falar, né, da capital do estado do Pará, que é Belém, já que também tem uma grande concorrência aí nesse pleito municipal, principalmente a prefeito, onde na última pesquisa foi publicada agora essa semana passada, e o ex-prefeito Edmilson Rodrigues, ele está em primeiro lugar, no empate técnico praticamente com o Éder Mauro, e correndo pela dianteira aí o Zenaldo Coutinho, polarizando esses três nomes, apesar de haver outros nomes que possam agrupar aí num eventual segundo turno e que possam até decidir quem vai ser o novo prefeito de Belém, como a candidata da rede, a comunicadora Úrsula Vidal, o Carlos Maneschi, do PMDB, que também é um candidato novo aí, já que a tendência do eleitorado é o novo, né? A tendência do eleitorado, ele quer renovação no quadro político. O Maneschi, que é um bom nome, a Úrsula Vidal, estão vindo aí para renovar essa campanha política dentro de Belém. Então, está muito acirrada ainda, não há como a gente dizer exatamente. Na minha análise política aqui, o que eu posso dizer é que haverá segundo turno, com certeza, em Belém. Agora, a gente não sabe se será Edmilson, Edemauro, Edmilson, Zenaldo. A gente ainda não tem esse quadro ainda muito bem delineado, devido a essa pouca diferença entre os três candidatos. Mas aí entra o Maneschi e entra a Úrsula Vidal, que podem compor dentro de um grupo essa questão, o peso para o segundo turno. Então é muito importante a gente observar esses aspectos. Então Belém está muito interessante nessa briga e vamos ver aí o novo, né, que é o Éder Mauro, que é a primeira vez que ele vem ao pleito de Belém, contra Edmilson, que já foi 2 vezes prefeito de Belém, inclusive apelidado de prefeito criança devido aos seus projetos com a Unicef, e o atual prefeito Zenaldo Coutinho, que a gente não pode deixar de citar, já que é o atual o executivo de Belém hoje, né, e que também está na briga aí pelo seu segundo mandato. Então vamos aguardar, porque esse quadro está bem interessante. A campanha política será uma campanha muito rápida e, na minha concepção, dentro de cerca de um mês, mais ou menos. O que dá para entender é que essas novas leis, essa mudança no quadro eleitoral, aí, nessas leis eleitorais, elas têm favorecido muito para quem já tem um nome no mercado, para quem já tem um trabalho comunitário muito grande. As pessoas que vão construir ainda seus nomes, dentro desse pequeno período, eu acho muito difícil. Aí precisaria de um prazo maior, de a longo prazo, e hoje a tendência é que dentro de 30 dias se estabeleça toda essa campanha até o dia 2 de outubro, e a gente vai observar aí o que é que essas mudanças acarretaram na eleição dos novos vereadores, tanto de Belém, de Marituba, de Ananindeua, para a gente fazer uma melhor análise. Inclusive, essas mudanças aí da lei eleitoral, ela tem gerado até uma certa confusão, e é necessário que os candidatos ao pleito se informem, façam cursos de capacitação, porque tem acarretado muita mudança. E o próprio TRE tem até tido uma certa dificuldade para explicar certas situações, se vale ou não um banner, quanto a banners, quanto a carros-sons. Pintura de muro, por exemplo, está proibido. Uma série de fatores aí, pequenos detalhes, que se não forem observados, podem acarretar multas de R$2.000 a R$30.000. Então é um risco que os candidatos correm, então é necessário estar qualificado, bem qualificado dentro dessa eleição. Outra coisa que eu acho interessante comentar também
é a questão do tempo dentro das TVs, que são de apenas 10 minutos, diluídos, veja bem, diluídos em pequenas inserções de 20, 30 segundos ao dia, né? Então isso é uma novidade dentro do processo eleitoral, dentro de uma campanha eleitoral, já que antigamente a gente sentava numa TV, via até 1 hora de duração, 40 minutos de duração. Hoje a tendência do novo é que não haja mais esse tipo de coisa. Então, há uma mudança muito grande desse processo. Eu, particularmente, acho que o Superior Tribunal queira fazer a igualdade dentro das campanhas, democratizá-las, para evitar o abuso do poder econômico. Por exemplo, não há mais pintura de muro. Eu acho que a tendência futura das novas eleições é que aceitem somente, praticamente, os santinhos, para efetivamente fazer aquela campanha corpo a corpo, que geram resultados, né, para que se evite aquela coisa do caixa 2, do abuso do poder econômico, democratizar melhor, para que as pessoas tenham mais chances de participar de uma forma mais igualitária do pleito eleitoral. Então, tem muita coisa interessante, tem muita coisa nova, muita coisa para a gente analisar e a gente vai ficar alerta aí nesse pleito eleitoral, tá certo? Semana que vem a gente volta com mais informações do movimento Acorda Ananindeua no programa Espaço Aberto. Vai daí, Juscelino, um abraço para todos. Acorda Ananindeua. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso programa. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Erlon Andrade e também para o Eduardo Silé. São os romancistas que estão lançando em breve o livro Romance, na verdade, Olímpia. Então a gente está aguardando, eu já falei, eu acho que isso em 2 ou 3 programas anteriores, e está para sair. A gente está aguardando, portanto, esse livro, esse romance, na verdade, Olímpia, que os romancistas Eduardo Silé e o Erlon Andrade estão prestes a lançar. A gente está aguardando, com certeza, é muito importante para mim e para você acompanhar, porque nos traz histórias bem nossas, tá bom? Mas muito bem, falando em histórias bem nossas, a gente fala de uma história bem nossa. Sabemos que o município de Ananindeua tem muitas obras que foram realizadas e algumas que não foram realizadas na gestão anterior. Nós estamos falando da gestão anterior e a nossa reportagem capturou, portanto, imagens e fez uma matéria sobre, foi, na verdade, eu estou ouvindo aqui no ponto, né, obras que não foram concluídas na gestão anterior. E a gente vai mostrar exatamente 2. A ponte do rio Maguariaçu, que é a ponte ali da estrada do Maguari, que liga o Conjunto Guajará, no centro. E temos também o estádio, né? Aquele famoso estádio, que na verdade nós temos lá uma arquibancada que fizeram. Isso aí tudo ainda é do projeto do PAC 1, que foi exatamente iniciada. Essas obras foram iniciadas pela construtora Delta. E aí deu aquela situação toda e, na verdade, o estádio olímpico, que seria um estádio, né, municipal, que foi prometido, simplesmente ficou no papel e aquele lado da arquibancada que ficou lá e está dentro do mato, né? Essa que é a grande verdade. Então, nós teremos, eu acho que no próximo programa, a equipe e a produção já está organizando uma entrevista com o atual secretário de Saneamento, Osmar Nascimento, que vai nos falar desse novo projeto para dar continuidade, portanto, para, na verdade, reconstruir neste projeto de reconstrução. Então, nós tivemos a nossa equipe acompanhando lá o local dessas das muitas, né, que não foram concluídas, dessas 2 especificamente, que é a ponte do rio Maguariaçu e também o estádio municipal, que não foram concluídas, então, pela empresa construtora Delta, né, na gestão anterior. Vamos ver como é que foi essa matéria, vamos acompanhar, veja só.
aqui no que seria a rua Ananim, próximo ao rio Maguari. Esta área, rio Maguariaçu, seria um esgotamento sanitário que beneficiaria toda a comunidade. A questão é que a construtora responsável, na época, a construtora Delta, abandonou o projeto na gestão passada. Então, hoje está desta maneira aqui, tudo abandonado. O tão esperado e sonhado estádio de futebol de Ananindeua tá desse jeito aqui, olha. Completamente abandonado pelo governo passado. E segundo o secretário de urbanismo, o senhor Osmar, o projeto já está em nova licitação. Então, essa é mais uma obra do PAC que foi abandonada no governo passado. Muito bem, você pôde acompanhar, portanto, essa matéria que é muito importante para que saibamos como é que são as coisas, tá bom? Mas nós já estamos quase no final do nosso programa. Eu quero aproveitar e mandar também o nosso abraço, o nosso alô para o Benner, que ele disse, poxa, eu acompanho o programa todo sábado e também acompanho as segundas-feiras. A gente aproveita e manda um alô, um abraço, obrigado então pela sintonia, pela audiência, pela companhia. E eu quero convidar você para que nós nos encontremos todos os sábados, aqui no canal 17, na TV Interação, aqui no nosso programa Espaço Aberto, às 11 horas ao meio-dia de sábado, 11 ao meio-dia, e na segunda-feira das 12 às 13 horas, no horário do almoço. A gente tem sempre esse encontro e você pode se atualizar, você pode acompanhar o nosso programa, que tem sempre uma novidade. Eu quero aproveitar também para chamar aqui a direção do nosso programa, só uma sugestão, né, que de repente você pode concordar comigo. Existem muitos artistas locais que a gente não viu mais falar neles, né? De repente, quem sabe a gente não poderia, talvez você que está aí do outro lado acompanhando, quer saber por onde anda, por exemplo, o Luiz Guilherme, onde é que está o Luiz Guilherme, onde é que está o Mauro Rota, por onde é que anda o Benner, por onde é que anda Ribamar José, não é isso? E outros tantos que de repente eu estou lembrando aqui. Lino José, por onde é que anda? Se de repente a gente não puder mostrá-los cantando, não é isso? Mas a gente, de repente, quem sabe a gente não faz uma entrevista na residência de ver como é que eles estão, né? Resgatar um pouco deste momento importante que viveu a música paraense. Juca Medalha, o guerreiro de Cristo agora, que agora é evangélico, é pastor, o Juca Medalha, deixa-me ver quem mais, o Cícero Rossi também, o Roberto Vilar, enfim, são muitos amigos que de repente a gente precisa trazer para que você possa saber um pouco, não é isso? Como é que eles estão, o que é que estão fazendo, o que fazem, como é que está a vida. Isso é só uma sugestão. De repente você liga para os nossos telefones que são colocados aí para você entrar em contato com a produção e de repente, se você quiser, a gente pode, quem sabe, eu estou recebendo aqui as informações da direção que pode ser, né? Isso, então, realmente, beleza. Mas muito bem, nós queremos já iniciar, já está encerrando o programa? É isso? Está encerrando? Estou olhando aqui para a direção aqui que está me confirmando que a gente já está em cima da hora. Mas muito bem, então eu quero agradecer a você que nos acompanhou e nos acompanha todo sábado e na segunda também, na reprise. E
convidar para que você fique com a gente. Acompanhe, porque sempre a gente tem algo que é muito importante para você. Matérias que nós temos exibido aqui, eu tenho certeza que tem trazido para você algo de muito importante, interessante, que nos ajuda a crescer. Com certeza absoluta. Então eu quero agradecer de coração e desejar para você que assiste no sábado um bom final de semana, e para você que assiste a reprise na segunda-feira, uma ótima semana, para que nós possamos nos encontrar sempre com muita alegria e com muita paz. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa.